negro. O negro foi tirado do seu país de origem, jogado dentro de um navio negreiro, tratado, feito bicho para vir aqui fazer a riqueza das pessoas desse Brasil. Enquanto os negros eram obrigados a trabalhar escravos, os negros estavam ali fazendo essa riqueza. A partir do momento que uma princesinha inventou uma lei mais rápida impossível, em 3 dias tu cria uma lei e você não pensa que você precisa ter uma política pública para inserir aquele povo, você não pensa nada. Tá ali a lei, tá feita, agora vocês estão livres. E aí larga esse povo, uma mão na frente e outra atrás, e nesse mesmo tempo traz de fora imigrantes europeus para ocupar esse lugar, mas com uma diferença, os imigrantes recebiam um valor diário por cada adulto, um valor por cada adolescente, um valor por criança. Se fosse da religião católica, que daí também já entra a questão do preconceito racial, né, racial e a intolerância religiosa, se a pessoa fosse da religião católica, ganhava mais um pedaço de terra, cabeças de boi, mais um valor diário por 1 ano e meio para repor para o governo depois de 4 anos. Então, a oportunidade os europeus, quando vieram, tiveram. Só que aquelas pessoas que trabalharam por mais de 350 anos, de graça, que fizeram a riqueza dos seus senhores, de repente perderam o valor por quê? Por que que não deram essa oportunidade para o povo negro? Com certeza a nossa história seria outra hoje. Com certeza. Né? Porque mesmo assim a gente está aqui para provar que é um povo forte, porque daí o povo saiu para a rua com uma mão na frente e outra atrás, sem casa, sem comida, sem roupa, sem nada, sem nenhum tipo de reparação por tudo que viveram. Enfrentaram doença, mortalidade infantil, peste, desnutrição, enfrentaram e a gente está aqui. Então, pensa que povo é esse? Que mesmo com o governo tentando exterminar com a nossa raça, a gente está aqui hoje para poder contar essa história. Sensacional. Né? A gente teve os nossos heróis, que os nossos ancestrais, eles são tudo pra gente, porque eu me considero hoje como um orgulho do ancestral meu, por eu estar aqui, estar lutando e estar conseguindo falar e ter um lugar de fala, que a gente até então não tinha. Uhum. Né? A gente não conseguia Até falar. um tempo atrás, realmente, a gente não tinha lugar de fala nenhum. Nenhum, Isso em ninguém escolas, queria em nos faculdade, ouvir, né? no trabalho. E, infelizmente, hoje em dia, se você for olhar, analisar bem mais a fundo, mas bem a fundo mesmo, assim, nós não temos lugar de fala 100%. Nem no lugar onde você mora, na maior parte das vezes, em questões, situações corporativas, de grandes empresas, etc, etc, etc. Então, nós estamos aqui todos os dias batalhando para que a gente consiga Esse se espaço. colocar no espaço onde a gente realmente merece estar. Meninas, como foi e como é sofrer discriminação? Por causa da cor, né? Como eu te falei antes, sabe? Quando eu era menina no colégio, todo final de aula, eu batia num colega meu. Porque ele me chamava nega, pichaca, nega, não sei o quê, a aula inteira. Ela ainda conseguia bater, no meu caso, eu apanhava. Ainda Né? apanhava. Não, eu batia. apanhava. E aí, teve um dia que a mãe dele veio na escola tirar satisfação da negra que estava batendo no filho dela. E eu falei, a senhora deveria ter vergonha de vir na escola. Porque o seu filho apanhou de uma mulher porque ele não tem educação. Eu não fico chamando ele de gordo ou qualquer outro tipo de aparência que Insultos. ele, né? Eu não insulto ele de forma alguma. Por que que ele tem que ficar me chamando de... Eu sei que eu sou negra, ele não precisa me lembrar toda hora, porque era isso. Nega isso, nega aquilo, sabe? O tempo todo. E aí na época era a minha forma de me defender. Depois eu vim aprendendo que isso não pode me atingir de forma alguma. Entendeu? Eu não tenho diferença nenhuma das outras pessoas. Agora, se elas se incomodam com a minha cor, daí não é um problema meu, é um problema da pessoa, né? E é uma pessoa mal resolvida, por quê? Não aceitar o outro porque é negro, porque é branco, porque é da comunidade LGBT, que é mais, se é indígena. Qual que é o problema, gente? Ele fica achando... Como é que é? Chifre em cabeça de cavalo, né? Eles ficam procurando isso, mas assim, na verdade mesmo, nós moramos, né? Eu tô falando da minha cidade, Passo Fundo, e sei que aqui também não é diferente. A gente mora num lugar onde tem um racismo estrutural muito forte. As pessoas se acham melhor que a gente o tempo todo. A gente vai procurar um emprego numa empresa,
a gente nunca se enquadra nos perfis que as pessoas estão procurando. Exato. Né? Negro, indígena, comunidade LGBT, não se enquadra, gente. É uma luta minha, quanto coordenadora, que eu já lá em Passo Fundo tenho um projeto chamado Café com Emprego, e numa das reuniões do Café com Emprego, antes dele acontecer, que já teve a primeira edição, eu questionei meus colegas da prefeitura, digo, qual é o projeto, qual é a forma que a gente vai utilizar com as empresas, para as empresas pararem De discriminar esse tipo de pessoa. de vir já com isso. Ah, não, você nem precisa fazer ficha porque você não faz. Você não O atende os perfil critérios. Não atende, não, sabe? Então, a gente precisa ver isso. Eu até, no momento, eu questionei, eu digo, a gente precisaria fazer um evento Café com Emprego para a comunidade negra, indígena e LGBT. Aí uma pessoa pegou e falou, não, mas a gente precisa... Olha o que me foi dito. A gente precisa cuidar para que ninguém se sinta discriminado. Já se sentindo. Já discriminando, né? Não, a pessoa falou isso. Sim. Para mim, a gente precisa cuidar Sim. para que ninguém se sinta discriminado. Eu disse, eu não estou ouvindo isso. As pessoas me discriminam desde o primeiro dia que eu botei o meu pé para fora da minha casa e nunca ninguém se perguntou ou se preocupou se eu me sinto ou não. Eu entro no supermercado, tem um guardinha que parece que é meu amigo, porque ele anda atrás de mim o tempo todo. Sim. Isso Né? acontece. E ninguém me perguntar, e tá gostando do guarda, tá te acompanhando simplesmente porque tu é negra ou tu é negro. Entrei uma vez no supermercado com meu filho, com frio, de capuz, o guarda veio mandar ele tirar. Eu digo, não, ele não vai tirar. Ah, mas daí veio mais uma e mais uma. Minha irmã, que também não gosta do assunto. Não, ele não vai tirar. Ah, não, mas é que são normas. E aonde que estão essas normas? Me mostra as normas, ele vai ficar de capuz. A gente é cliente de supermercado uma vida inteira. E o pior não é isso. O pior é que o guarda que estava acompanhando era um negro. Então, assim, gente, é triste, sabe? É muito triste tu saber que tu contrata, que o negro é contratado por uma empresa e vai ficar te cuidando dentro de um supermercado simplesmente porque tu é negro. E muitas vezes passa batido. Eu acho que não dá conta, né? E muitas vezes passa batido situações e pessoas que, ai, não, né? E o problema é outro, é outra visão, entendeu? Mas não, o foco é sempre a gente. Teve um dia que eu fui levar meu filho, a minha irmã é dentista, ele tinha consulta com ela, eu fui levar ele e eu disse, a mãe te deixa e você volta a pé. Só que quando eu tô voltando na esquina da minha casa, tinha uma padaria e tinha, assim, uns 5 carros de polícia, brigadiano e coisa. Eu liguei para ele e disse, tu espera aí que eu vou te buscar, porque se ele passa ali a pé, já botam na parede, já vão revistar, porque é isso. Acontece. Entendeu? É muito... Sério? E aí, como ele é um piá inocente, que nunca aconteceu, digo, acontece uma vez sozinho na rua, vai entrar em pânico, era novinho, tinha 12 anos, digo, ele é grandão, né? Fica aí que a mãe vai te buscar. E aí, quando eu falei isso pro meu compadre, que é branco, o meu compadre Mara não acreditou, eu digo, sim, e a gente sabe o que acontece. Então, vamos evitar. Até não sentar eles e dizer, ó, vai acontecer. E o dia que acontecer, você não brigue, porque qualquer coisa tira uma vida das pessoas. Sim. Sem perguntar qualquer coisa. Hoje em dia tá muito... É negros, né? Negros. A maioria é negros. A gente tem uma pesquisa que mostra que a morte dos adolescentes negros, ela ultrapassa 60% comparado com os brancos. E por quê? Simplesmente porque é negro, porque às vezes eles nem perguntam, eles não se dão... Não permitem que as pessoas se defendam e se expliquem. Não tem questionamento. É negro, mata. E isso me faz lembrar lá no início, antes de 1888, ainda antes da dita assinatura da Lei Áurea, que era isso, que o governo queria exterminar com a população negra, né? Tanto que fez o que fez, e largar os negros à própria sorte, para os negros morrer mesmo, né? Mas eles não contavam com a astúcia da negrada, que é forte, né? E que resiste. A genética é boa e muito resistente. Com certeza. Eu não sei se já tinham assinado a Lei Áurea ou ainda não, mas os negros, para poder jogar futebol, eles eram os melhores e até hoje são os melhores, né? Eles tinham que se pintar de branco para os times aceitarem. Então, algum que outros sabiam que jogava bem, daí eles
faziam isso, entendeu? E aí tem uma música do Bruno Matuzzi, não sei se vocês conhecem, que fala sobre esse dia 14 de maio, que fala, né? No dia 14 de maio ninguém me deu bola, eu tive que ser bom de bola para me defender. Então, são situações Ocorreram mesmo. que ocorreram de verdade, né? A luta do Vini Júnior hoje, né? Que as pessoas, esse negro tá muito abobado. Por quê? Porque as pessoas são assim. De achar que tudo é. Ai, não, o cara joga lá, vai jogar bola. Porque eles acham Tudo é normal. vitimismo. Tudo é Eles vitimismo. acham normal Era a nessa- pessoa chamar a gente de macaco, jogar uma casca de banana. Ai, nem foi por mal, entendeu? Ah, não foi nada, E acontece deu. tanta coisa Acho que pior deu, e porque isso deu. seria tão trágico. Porque o negócio fica sério quando alguém perde a vida, né? Exato. E muitas vezes isso ainda parece uma brincadeira, né? E o pior de tudo é que assim, ó, aí quando alguém perde a vida, a repercussão ela é bem pequena. Uhum. Sabe? 2, 3, 4 dias, uma semana, duas, máximo. todo mundo já esqueceu e ninguém mais Então, lembra. deixa eu falar uma coisinha pra ti, que é um desafio Legal. que eu não lancei ainda em Passo Fundo, mas já podemos começar a lançar aqui em Marau. Bah, adoro. O desafio é assim, ó, para qualquer grupo, para poder público municipal, para escolas particulares, escolas públicas, repartições públicas, lojas, comércio, enfim. Gente, a gente está precisando sentar e conversar mais. Letramento racial urgente para Urgente. todo mundo. Uhum. Por que que eu digo isso? Porque as pessoas, como elas não se sentem preconceituosas, que elas dizem que esse preconceito não existe, que é tudo coisa da nossa cabeça, elas falam e agem de forma completamente preconceituosa sem saber. Uhum. Exatamente. Por quê? Porque já está estruturado na nossa comunidade isso, né? E eu quero lançar esse desafio lá em Passo Fundo, sabe? As pessoas precisam falar mais sobre isso. Exato. Eu fui conversar quinta-feira passada, numa faculdade em Passo Fundo, com professores que eles estavam formando os seus coordenadores, né, para esse ano. E eles queriam falar um pouco sobre educação étnico-racial, porque eles estão tendo uma série de imigrantes que estão vindo e que se autodeclaram negros ou pardos, né? Uhum. E também eles têm os alunos já. E seria bom saber mais ou menos como agir. E aí que tu começa a conversar, e daí tu já começa a perceber que tem gente que se incomoda. Com o assunto? Claro, as pessoas ficam incomodadas com o assunto. Aí, conversa vai, conversa vem, eu falei essa ideia que eu tive de a gente fazer um café com emprego para os negros. Alguém acha que isso tá errado. Tá errado, a gente não pode dividir negros e brancos, somos todos iguais. Esse papo, tu já vê que a pessoa é preconceituosa. Não precisa. Ai, não precisamos de um dia de consciência negra, consciência humana. E cadê a consciência humana dessas pessoas? E deveria de ter todos os dias. Aonde que está a consciência humana dessas pessoas que se acham superior? O simples fato das pessoas virem com esse papo. Ai, não, ninguém, somos todos iguais, eu já digo, já não perco nem meu tempo com a pessoa, porque o que está feito aí está feito, gente. O nosso foco para tentar ver uma luz lá no fim do túnel, mudar alguma coisa, são as nossas crianças. Eu acredito muito na mudança através dessa formação nas crianças, entendeu? Parar um pouco de contar essa história do fim da escravidão que só tem no livro de história e que só tem o que querem que esteja ali. Que é bonita, que é florida, né? Nossa, é tipo novela. Eles romantizam as novelas afros. É tudo, ai, o escravo se apaixona pela cianinha, a cianinha se apaixona pelo escravo, ai, que fofo. E não é fofo. Não foi fofo, gente. Uhum. Foi muito difícil, foi doído, foi complicado. Eu tô com uma exposição lá em Passo Fundo, que eu lancei ela no dia 14 de maio, já um dia após o dia 13, né? Que conta a verdadeira história. Né? A gente não tem uma visitação bacana que deveria ter. Só que essa exposição, ela sai dali da Galeria Estação da Arte no domingo, ela vai para o prédio do Direito da UPF e ela vai ficar rodando, porque as pessoas precisam conhecer essa história. Com certeza. Essa história de dizer que negro é vadio, que não quer trabalhar. Não, os negros queriam trabalhar, eles trabalharam, eles que fizeram a riqueza desse Brasil. A maioria da riqueza veio das mãos dos negros. Aí, num determinado momento, para não pagar, porque era para não pagar os negros, para não reconhecer eles como humanos, né? E como capazes, que largaram eles na rua e trouxeram outras pessoas para fazer o que eles já estavam fazendo.
Aham. Só que essas pessoas que vieram ocupar o lugar deles, que são os imigrantes, se acham, não sei por que que eles se acham tão maravilhosos. Ai, meus pais, meus avós, meus antepassados vieram da Itália para cá. Ai, trabalharam porque a gente tem. Gente, os nossos também vieram. Eu vou contar uma coisa. A única diferença é o quê? Que os nossos trabalharam e nunca ganharam um centavo, e não receberam um tipo de reconhecimento. E hoje em dia, quando alguém quer dar uma cota numa faculdade como compensação daquele tempo, as pessoas acham que a gente é burro e que a gente só vai ganhar cota porque é preto, porque preto é burro. Ai, que ódio! Ela tá empolgada. Mas eu começo a falar e eu fico atacada com isso. Mas tu Porque tem todo não o direito. gente, porque pensa. Parece que fazem de vocês aí- de bobo até hoje, E né? aí tem Sim, outra, esse e daí sentimento. tem uma situação mais grave ainda, que é aquelas pessoas que não se declaram nem negros e nem pardos para ter esse espaço de poder estudar e não pagar, aí querem ser negro e querem ser pardo.